Pessoal, encerramos agora o prazo da prisão temporária, tá? Consequência, qual que é o prazo da prisão temporária? 30 dias prorrogável por mais 30 e regra geral, 5 por mais 5. Tranquilo? É isso. Agora, nosso tópico 4. Encerramos as consequências do artigo 2º. Agora vamos para o nosso tópico 4. O que é esse tópico 4 a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar agora o artigo 3º da Lei 8.072. Senhores, aqui basta uma leitura da literalidade de lei. O que diz? A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou a incolumidade pública. Então, nesse tópico 4, a gente terminou o tópico 3, que eram as consequências. Nesse tópico 4, a gente só vai basicamente falar desses presídios de segurança máxima. A União manterá estabelecimento de segurança máxima destinado ao cumprimento de condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem e a incolumidade pública. Esse tópico 4 é só para falar desses presídios de segurança máxima constantes do artigo 3º da Lei 8.072. Basicamente, quero te alertar isso. Tópico 5, livramento constitucional. Vamos lá? Tópico 5, livramento constitucional. Professor, o que é o livramento constitucional? O livramento condicional é um incidente da execução penal que antecipa a liberdade do indivíduo. Então, livramento condicional é um incidente da execução penal que antecipa a liberdade do indivíduo. É o conceito que está aqui, ó. É um incidente da execução penal que permite a liberdade antecipada. Tá. O livramento condicional, ele é admitido, ele é cabível para crime hediondo e equiparado hediondo? A resposta sua é sim. Então, admite-se livramento condicional, esse incidente da execução, que permite a liberdade antecipada para crimes hediondos e equiparados hediondos? Sua resposta é sim. Admite-se livramento condicional para crime hediondo. Mas quais são os requisitos? São os que estão aqui no quadro. Vamos lá, que eu dividi isso aqui para ficar melhor. Requisito temporal. Esses dois requisitos aqui é a regra geral. Então, regra geral, qual que é o prazo para se conceder o livramento condicional? Regra geral, ainda não chegamos nos crimes hediondos e equiparados hediondos, não. Regra geral, o indivíduo é primário e tem bons antecedentes, ele tem que cumprir mais de 1/3. Isso para qualquer delito, regra geral. Se o condenado é reincidente, ele tem que cumprir mais de metade. Então, regra geral, qual que é o prazo de livramento condicional para qualquer delito? Regra geral do livramento. Cumprir mais de 1/3 se o cara é primário e tem bons antecedentes. Se ele é reincidente, ele tem que cumprir mais de metade. Professor, essa é a regra para os crimes hediondos e equiparados hediondos? E a resposta é negativa. Não. Quando se tratar de crime hediondo ou equiparado hediondo, aí o critério temporal é mais rigoroso, é o que consta aqui, ó. Crime hediondo ou equiparado hediondo, que é a lei que a gente está estudando. Qual que é o critério temporal para que o indivíduo faça jus, tenha direito ao livramento condicional? Quando tratar-se de crime hediondo ou equiparado a hediondo, o requisito temporal é outro. Cumprido mais de 2/3, desde que não seja reincidente específico. Então, vamos lá. Qual que é o prazo do livramento condicional para um indivíduo que foi condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo? Ele tem que cumprir mais de 2/3, desde que ele não seja reincidente específico em crime hediondo. Então, vamos repassar. Livramento condicional, regra geral, para todos os delitos. Se o cara é primário, tem bons antecedentes, mais de 1/3. Se ele é reincidente, mais de metade. Quando se tratar de crime hediondo ou equiparado a hediondo, aí a regra é mais rigorosa, como não poderia deixar de ser. Ele vai ter que cumprir mais de 2/3, desde que ele não seja reincidente específico. Tranquilo? É isso. Então, livramento condicional assimila a regra geral, assimila o livramento condicional para crimes hediondos ou equiparados a hediondos. E lembre-se, cabe livramento condicional para crime hediondo? Sim, desde que o cara não seja reincidente específico em crime hediondo. Tranquilo. Nosso tópico 6. Encerramos o tópico 5, livramento condicional.
E agora vamos para o nosso tópico 6, que é o artigo 8º da Lei 8.072. Senhores, vamos lá. Antes, para você entender esse artigo 8º, você tem que entender o artigo 288 do Código Penal. Então, eu vou fazer uma leitura aqui do que esse dispositivo está tratando e a gente vai ler o 288 do Código Penal para você entender. Então, nosso tópico 6, a gente vai estudar agora o artigo 8º da Lei 8.072, que seria a associação para a prática de crimes hediondos. Associação criminosa para a prática de crimes hediondos, tá? Vamos ver. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Parágrafo único, já vai tratar da delação premiada. O participante e o associado que denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. O artigo 288 do Código Penal, ele trata da associação criminosa. Então, aquele dispositivo, o artigo 8º da Lei 8.072, fez referência ao artigo 288 do Código Penal. Qual que é o crime constante do artigo 288 do Código Penal? É o crime de associação criminosa. Esse crime de associação criminosa é o antigo delito denominado de quadrilha ou bando. Então não existe mais esse delito de quadrilha ou bando. Agora esse delito se chama associação criminosa. Então associação criminosa é o nome iuris, é o novo nome do tipo penal conferido à antiga quadrilha ou bando. Então quadrilha ou bando agora se transformou em associação criminosa. Pois bem, então o artigo 288 trata da associação criminosa, que é a antiga quadrilha ou bando, tá? Associarem-se... Perdão, senhores, só beber uma água que minha voz falhou. Vamos lá. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Vamos fazer uma breve revisão aqui sobre a associação. Associarem-se. É mero concurso de pessoas? Não. Tem que ser uma associação estável e permanente. Então aqui já tem uma dica da associação criminosa. É qualquer associação eventual? Não. Tem que ser uma associação estável e permanente. 3 ou mais pessoas. Então precisa de quantas pessoas para configurar a associação criminosa? 3 ou mais. Pode estar incluído um menor? Menor vai computar nesses 3? Por exemplo, um maior de idade e 2 menores se associam de maneira estável e permanente para cometer crimes. Restará configurado o crime de associação criminosa? E a resposta é sim. Então, menores de idade computam aqui para poder atingir o número de 3? Sim, entendeu? Então, associarem-se 3 ou mais pessoas, essa associação é estável e permanente, e para atingir o número de 3, será computado menores de idade que integrarem essa associação? Sim. Então, associarem-se 3 ou mais para o fim de cometer crimes. Senhor, é para o fim específico de cometer crimes. Atenção, não consta do tipo penal associação para a prática de contravenções. Então, é associação para a prática de crimes. Pois bem, esses crimes é para praticar uma quantidade indeterminada de crimes, ainda que essa associação não consiga praticar nem mesmo o primeiro, tá? Pois bem, pena, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada, então a pena vai ser aumentada até a metade, se a associação é armada, ou se houver participação de criança ou adolescente aqui, ó, entre os associados, que são 3 ou mais, tá? Então a pena aumenta de 1 a 3, ela pode ser aumentada até a metade, se essa associação é armada ou se participa dessa associação criança ou adolescente. Essa é a associação criminosa, pena 1 a 3. Pois bem, vamos lá. O que o dispositivo aqui da Lei 8.072 está nos dizer? Ó, será de 3 a 6. Então, ele vai falar que a pena, em vez de ser de 1 a 3, será de quanto agora? 3 a 6 anos de reclusão. A pena prevista no 288, que agora se chama associação criminosa e antigamente se chamava quadrilha ou bando, quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou terrorismo. O que a Lei 8.072 fez?
Quando a associação criminosa for para fins de praticar crime hediondo ou equiparado hediondo, a pena do 288 vai ser de 1 a 3? Não. Agora essa pena será de 3 a 6. Então, associação para fins de cometer crime hediondo ou equiparado hediondo, a pena é de 1 a 3, tal qual consta no 288? Não. A pena será de 3 a 6 anos. Voltemos, parágrafo único. O participante, o associado que denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha. Aqui consta bando ou quadrilha porque é antes da alteração legal. Agora você deve ler que denunciar a autoridade, a associação criminosa, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Então, o cara que denunciar e possibilitar o desmantelamento dessa associação criminosa vai ter uma diminuição de pena, tá? Que seria o que a doutrina às vezes chama de delação premiada na lei de crimes hediondos, tá? Tem esse benefício aí da delação premiada na lei de crimes hediondos? Teria. Aqui, ó, tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora, nosso tópico 7 dos crimes em espécie. O que nós vamos estudar? Agora nós vamos estudar os crimes hediondos. Qual que é o rol taxativo? Quais são esses delitos que são considerados hediondos? Tranquilo, senhores? Então agora nosso tópico 7, a gente vai estudar o artigo 1º da Lei 8.072. A gente vai estudar quais são esses delitos considerados hediondos. Porque a gente já disse, o rol dos delitos hediondos é taxativo, ou seja, somente será considerado crime hediondo os delitos constantes do artigo 1º da Lei 8.072, tá? Então agora a gente vai estudar esse artigo 1º e destrinchar quais são os delitos considerados hediondos. Vamos lá? Vamos lá. Dos crimes em espécie. A gente vai estudar o artigo 1º. Quais são os delitos que estão em rol taxativo no artigo 1º da 8.072? São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848 de 7 de dezembro de 40. Gente, Decreto-Lei 2848 é o Código Penal. Nas modalidades tentados ou consumados. Então aqui o primeiro, atenção sua. Qualquer um dos delitos que a gente vai trabalhar agora, desses delitos que a gente vai estudar a seguir. Qualquer um deles na modalidade tentada ou consumada será considerado crime hediondo. Ah, professor, o homicídio qualificado é crime hediondo? Sim, a gente já vai estudar. É o primeiro crime que a gente vai estudar. O homicídio qualificado é crime hediondo? Sim. Tentado ele é crime hediondo? Sim. Então, homicídio qualificado é crime hediondo quando tentado e quando consumado. Qualquer um desses delitos que a gente estudar será considerado crime hediondo, seja na modalidade tentada, na tentativa, ou na modalidade consumada. Então, esses delitos são crimes hediondos, tanto na modalidade tentada quanto na modalidade consumada. Então, tentativa de homicídio qualificado é crime hediondo? Sim. Tranquilo? Tentativa de estupro é crime hediondo? Sim. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Então, qualquer um desses crimes tentados ou consumados. Atenção. Primeiro delito hediondo, homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. Senhores, muita atenção aqui. O homicídio, quando praticado por atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executado por um só agente, é a primeira modalidade de crime hediondo, que seria o homicídio praticado por atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executado por um só agente. Segunda modalidade, o homicídio qualificado. O homicídio qualificado, que está lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, é crime hediondo sempre. Então, homicídio qualificado é crime hediondo sempre. Homicídio qualificado é crime hediondo sempre. E qual outro homicídio é crime hediondo? O homicídio, quando praticado por atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executada por um só agente. Então, fixa aí. O homicídio qualificado, que é o artigo 121, parágrafo 2º, nas 7 qualificadoras que constam lá, é crime hediondo sempre. Artigo 121, parágrafo 2º, o homicídio qualificado é crime hediondo sempre, em todas as suas modalidades. Ok. Professor, qual que é o outro homicídio que é crime hediondo? O homicídio praticado por atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executado por um só agente. Tranquilo.
Professor, qual é que é a primeira observação aqui? O homicídio simples é crime hediondo? Essa é uma pergunta que pode estar na sua prova. O homicídio simples, professor, é crime hediondo? Por quê? Porque o qualificado eu já entendi. O homicídio qualificado é crime hediondo sempre. Isso você entendeu. E o homicídio simples, ele é crime hediondo? A resposta é: o homicídio simples pode ser crime hediondo. Então a sua resposta é: o homicídio simples poderá ser considerado crime hediondo quando ele for praticado por atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executado por um só agente. Então vamos lá. O homicídio simples é crime hediondo? Regra geral, não. Então, homicídio simples é crime hediondo? Regra geral, não. Mas ele pode ser hediondo? Sim, ele pode ser. Em qual situação? Quando praticado por atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executado por um só agente. Então, homicídio simples, atenção com ele. É crime hediondo? Em regra, não. Mas ele pode ser hediondo? Pode. Nessa hipótese aqui, que você vai consignar no seu caderno. Tranquilo? Ok. Então, quanto ao homicídio simples, em regra, ele não é, mas ele pode ser quando praticado por atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executada por um só agente. Beleza. Tá. O homicídio qualificado, por sua vez, ele é crime hediondo sempre. Pois bem, o que é algumas observações que eu quero trazer para vocês? O feminicídio é uma qualificadora do homicídio. Então, feminicídio é o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. Então, o famoso feminicídio, ele nada mais é que uma qualificadora do homicídio. Em outras palavras, o feminicídio é homicídio qualificado. O feminicídio configura-se em homicídio qualificado. Então, o feminicídio é crime hediondo? Sim. Então, sua resposta para a prova. Feminicídio é considerado crime hediondo? Sua resposta? Sim. Por quê? Porque feminicídio nada mais é do que homicídio qualificado. Que qualificador é essa? Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. Então, feminicídio é crime hediondo? Sim. Por quê? Porque feminicídio configura homicídio qualificado e nós dissemos que homicídio qualificado é crime hediondo sempre. Tranquilo? Então, feminicídio é crime hediondo. Pois bem, outra observação que eu quero trazer para os senhores. O homicídio praticado contra agente das Forças Armadas, da Segurança Pública, do Sistema Prisional ou da Força Nacional, quando no exercício da função ou em decorrência dela e contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, é a qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7. Então, esse homicídio qualificado por ser praticado contra agente de segurança pública das Forças Armadas, ele é crime hediondo? Sim, é a qualificadora, é o homicídio qualificado constante do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7. Então, homicídio contra agente de segurança pública é crime hediondo? Sim, porque homicídio contra agente de segurança pública nada mais é do que a qualificadora constante do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7. Feminicídio é crime hediondo? Sim, porque feminicídio é homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. E nós dissemos, homicídio qualificado é crime hediondo sempre. Senhor, é importante que nesse momento você vá lá e dê uma lida no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para você saber quando o homicídio é qualificado e você associar que aquele homicídio que você acabou de ler, o qualificado, é crime hediondo sempre, tá? E o homicídio simples é crime hediondo? Não, regra não, mas ele pode ser quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Tranquilo? Que mais? Última observação. Essa aqui você toma cuidado. Cuidado. Homicídio qualificado privilegiado ou privilegiado qualificado é crime hediondo? E sua resposta é não. Homicídio qualificado privilegiado ou privilegiado qualificado é crime hediondo? Não, por ausência de previsão legal no artigo 1º da Lei 8.072. Então você leva para sua prova. Na hora que ela te perguntar, homicídio privilegiado é crime hediondo? Não.
Homicídio privilegiado qualificado é crime hediondo? Não, porque não consta expressamente do artigo 1º da Lei 8.072. Então, homicídio privilegiado qualificado não é crime hediondo. É o que consta aqui, tá? Beleza. Nossa segunda qualificadora, senhores, artigo 1º, inciso 1, a linha A, inciso 1A, perdão. Lesão corporal dolosa, então já presta atenção. Lesão corporal culposa está escrito? Não, dolosa e de natureza gravíssima. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte. Então, primeira coisa, aqui consta a lesão corporal dolosa gravíssima. Consta a grave? Não. Primeiro pega de prova. E a lesão corporal seguida de morte. Então, duas lesões serão crimes hediondos. Qual? A lesão corporal dolosa gravíssima, a grave não. E a lesão corporal seguida de morte. Pois bem, quando que ela vai ser? Quando praticadas contra a autoridade ou agente descritos no artigo 142 da Constituição. Quem está no 142 da Constituição? As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Quando praticada contra os agentes de segurança pública, que constam do artigo 144. Quem são eles? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. E a doutrina entende que aqui também entra o Guarda Civil Metropolitano, que consta do artigo 144, parágrafo 8º. Então, quando a lesão corporal dolosa gravíssima for contra a dolosa gravíssima ou a seguida de morte for contra os agentes 142, Forças Armadas, 144, Segurança Pública, ou contra agentes do sistema prisional, contra agente prisional, ou contra agentes da Força Nacional, no exercício de sua função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, será considerado crime hediondo. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente, a lesão corporal dolosa gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, ela passou a ser crime hediondo? Não. Então, se você aí, na sua casa, você cometeu o crime de lesão corporal dolosa gravíssima contra um transeunte aí na rua, porque ele bateu no seu carro. E aí? E você cometeu o crime hediondo? E a resposta é não. Então, lesão corporal dolosa gravíssima e seguida de morte, ela somente será considerada crime hediondo quando praticada contra os agentes do 142 da Constituição, que são contra agentes da Força Armada. Contra agentes do 144, que é a segurança pública, contra agentes do sistema prisional e contra agentes da Força Nacional. No exercício da função, ou fora da função, mas em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão da condição do parentesco. Então, a lesão corporal dolosa gravíssima e a seguida de morte, ela só é crime hediondo quando a vítima for alguém do 142, 144, Sistema Prisional, Força Nacional. Professor, basta que a vítima seja uma dessas pessoas? Não. A lesão corporal dolosa gravíssima e seguida de morte tem que ter sido causada ou no exercício da função desses indivíduos aqui, ou no exercício da função, ou fora da função, mas em decorrência dela, ou contra um cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão da condição de parentesco com uma dessas pessoas aqui. Pois bem, então vamos aos exemplos. O indivíduo causa dolosamente lesão corporal gravíssima num delegado da Polícia Federal porque ele estava investigando ele pela prática do crime de homicídio. E aí, é crime hediondo? Senhores, sim, é crime hediondo. Lesão corporal dolosa gravíssima contra o delegado da Polícia Federal no exercício da função? Não precisa de ter sido. Mas foi em razão da função? Sim, foi em razão da função. Então, é crime hediondo. Tranquilo? Então, por exemplo, o indivíduo mata um policial, o exemplo agora é da lesão corporal, o indivíduo comete lesão corporal seguida de morte contra um policial civil de férias, que estava em férias, viajando com a família, em razão
desse policial que for morto ter efetuado a prisão em flagrante desse autor desse delito em momento pretérito. E aí, configurou crime hediondo? Sim. Lesão corporal seguida de morte contra agente do 144. Foi no exercício da função? Não. Ele estava de férias, mas foi em decorrência da função. Ele estava fora, mas a lesão corporal seguida de morte ocorreu em decorrência do exercício dessa função. Então, essas agentes aqui, pode ser no exercício da função, pode ser fora dela, mas aí tem que ser em decorrência da função. Então, olha o exemplo. Você dirigindo seu veículo, bate seu automóvel em um outro veículo aí na esquina qualquer. E ali começa a discussão de quem era culpado e quem não era, quem era culpado e quem não era, e você acaba dolosamente, no calor daquele momento ali, você está nervoso, a discussão, o rapaz começou a falar que não iria pagar seu veículo, e aí você vai e causa lesão corporal dolosa gravíssima contra esse indivíduo. Ok. Depois, esse indivíduo vai para o hospital e você fica sabendo que ele era policial militar. Você cometeu o crime hediondo? Não. Por quê? Esse indivíduo, essa vítima, estava no exercício da função? Não. Foi em decorrência da função que você agrediu ele? Não. Foi em razão do acidente de trânsito, então você agrediria qualquer outra pessoa. Então, para lesão corporal dolosa gravíssima e seguida de morte ser crime hediondo, ela tem que acontecer contra esses agentes, ou no exercício da função, ou fora dela, mas em razão. Acidente de trânsito não tem qualquer ligação. Então, seria considerado crime hediondo essa lesão corporal dolosa gravíssima praticada? Não. E pode ser contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau dessas pessoas em razão da condição do parentesco. É você causar uma lesão corporal dolosa gravíssima na esposa de um policial federal em razão da condição do parentesco com esse policial federal, em razão da condição dela ser esposa, dela ser cônjuge desse policial federal. Se você, em outra situação, causa uma lesão corporal dolosa gravíssima em decorrência de uma discussão de trânsito em uma mulher, em uma vítima mulher, depois você descobre que ela era esposa de um policial federal. Vai configurar crime hediondo aqui da inciso 1A? Não vai. Por quê? Você não causou lesão corporal dolosa gravíssima na esposa do policial, não foi em decorrência da condição de esposa de um policial. Foi por conta de uma discussão de trânsito, tá? Então lembre, a lesão corporal dolosa gravíssima e a seguida de morte são hediondas quando praticada contra os agentes 142, Forças Armadas, 144, Segurança Pública, Força Nacional e Sistema Prisional no exercício da função ou fora dela, mas em decorrência da função, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau em razão da condição do parentesco, tá? É isso. Então agora, toda lesão corporal dolosa seguida de morte e lesão corporal dolosa gravíssima virou crime hediondo? Não. Só será crime hediondo nessas hipóteses aqui, tá? Nesses termos aqui do artigo 1º, 1A. Então, nosso segundo crime hediondo. Vamos para o nosso terceiro? Terceiro crime hediondo é o latrocínio. Então, latrocínio é o artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte, ou parte final. Então, latrocínio é artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte. É o roubo com resultado morte. Então, latrocínio é o roubo com resultado morte. Então, lembre-se. Então lembrem-se, latrocínio é crime hediondo? Sim, latrocínio é o roubo com resultado morte. O que você tem que tomar cuidado em prova? O roubo melhor dizendo, qualificado pela lesão grave, não é pela morte. O roubo qualificado pela lesão grave é crime hediondo? Sua resposta, não. Então, roubo qualificado pela lesão grave é crime hediondo? Sua resposta, não. O roubo que é considerado crime hediondo é somente o roubo com resultado morte em decorrência de violência, que é o latrocínio. Então, latrocínio é crime hediondo. Roubo qualificado pela lesão grave é crime hediondo? Sua resposta, não. Crime hediondo é somente o latrocínio. Pois bem, sigamos. Extorsão qualificada pela morte, que é o artigo 158, parágrafo 2º. Então, nosso terceiro crime hediondo, extorsão qualificada pela morte. Senhores, cuidado.
A extorsão do artigo 158 é crime hediondo? Não. A extorsão do artigo 158 do Código Penal somente será crime hediondo quando ela for qualificada pela morte. Atenção! Então, a extorsão pura e simples do artigo 158 caput do Código Penal é crime hediondo? Não. Somente a extorsão qualificada pela morte. Extorsão simples do artigo 158 não é crime hediondo. Conseguindo no seu caderno. 4. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Aqui é diferente. Nosso quarto crime hediondo. A extorsão mediante sequestro e a extorsão mediante sequestro qualificada serão crimes hediondos sempre. Então, extorsão mediante sequestro é crime hediondo sempre. Então, a extorsão do 158 só é crime hediondo quando qualificada pela morte. Mas a extorsão mediante sequestro, que é o artigo 159 do Código Penal, será crime hediondo sempre, quando simples e quando qualificada, tá? Quinto crime hediondo, o estupro. Então, o estupro constante do artigo 213 é crime hediondo. Então, estupro é crime hediondo? Sim. O que você tem que tomar cuidado? Violação sexual mediante fraude. Violação sexual mediante fraude. Professor, que crime é esse? Mediante fraude. É o crime que consta do artigo 215 do Código Penal. Violação sexual mediante fraude, artigo 215 do Código Penal. Puxar aqui para baixo que o meu espaço acabou. Violação sexual mediante fraude, que é o artigo 215 do Código Penal. É crime hediondo? Não, tá? O crime hediondo é o estupro, que é o 213. Violação sexual mediante fraude, que é o artigo 215, não é crime hediondo, não consta do rol taxativo. Beleza. Estupro de vulnerável é crime hediondo também. Então, crime hediondo é o estupro e o estupro de vulnerável, que é o artigo 217A. Então, crime hediondo é o 213, que é o estupro, e o 217A, que é o estupro de vulnerável. Violação sexual mediante fraude, que é o artigo 215, é crime hediondo? Não. Nosso sétimo crime hediondo, aqui ó, embaixo, epidemia com resultado morte. Atenção, a epidemia só é crime hediondo quando houver o resultado morte. Então, epidemia pura e simples é crime hediondo? Não. Epidemia, para ser crime hediondo, é epidemia com resultado morte. Pois bem, inciso 7, epidemia com resultado morte. Ok. Segue. 7B. Qual que é seria aí o nosso oitavo crime hediondo, que é o 7B? É a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Então aqui, nosso item 7B do artigo 1º é a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. É nosso item 7A do artigo 1º. Item 8 do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. É crime hediondo. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Tranquilo? Essas duas condutas aqui também são crimes hediondos. Conseguindo aí no seu caderno, tá? Falsificação, adulteração, corrupção ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais é crime hediondo? Sim. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração de criança, adolescente ou vulnerável é crime hediondo? Também. Atenção, essas duas condutas são hediondas. Parágrafo único. Parágrafo único do artigo 1º. O que ele vai nos dizer? Considera-se também hediondo o crime de genocídio, previsto no artigo 1º, 2º e 3º da Lei 2889. Tentado ou consumado. Então, o último crime hediondo é o qual? O genocídio, na forma tentada ou consumada. Tranquilo? Então, com isso, a gente encerra o rol dos crimes hediondos, tá? Nosso último crime hediondo, artigo 1º, parágrafo único, que é o crime de genocídio, na forma tentada ou consumada. Então, genocídio é crime hediondo? Sim, tentado ou consumado. O que mais que os senhores têm que saber? Genocídio é o único crime hediondo que não está no Código Penal. Então, o genocídio é o único crime hediondo que não consta do Código Penal. Tranquilo? Genocídio é o único crime hediondo que não consta do Código Penal. Todos os outros estão constantes do Código Penal, tá?
Então, crimes hediondos são esses e somente esses, porque o sistema adotado no Brasil é o sistema legal e para ser crime hediondo tem que constar desse artigo 1º da Lei 8.072. Então, o que você vai fazer agora? Volta lá, releia com bastante atenção esse rol dos crimes hediondos e fixem e assimilem esse rol. Eles vão te cobrar esse tema em prova e vão questionar, ver se você sabe quais são os crimes hediondos e quais não são. Uma questão que derruba alguns alunos em prova é sobre o crime de corrupção ativa, corrupção passiva. O crime de corrupção passiva foi considerado crime hediondo? Não. Em que pese existir projeto de lei, até o presente momento, corrupção não é considerada crime hediondo. Então, concentra. Corrupção tem projeto de lei que pretende transformar a corrupção em crime hediondo. Até o presente momento, esse projeto de lei prosseguiu, foi aprovado? Não. Então, até o presente momento, corrupção é considerada crime hediondo? Não. Crime hediondo são só esses que a gente falou nesse dispositivo aí, artigo 1º da Lei 8.072. Tranquilo? Tá. Rol taxativo. Questão que pode ser cobrada na sua prova. É considerado crime hediondo? 2 pontos. Aí vem a letra A. Tráfico de drogas. A letra B. Furto. A letra C, estelionato. A letra D, favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração de criança, adolescente ou vulnerável. Senhores, qual desses delitos são crimes hediondos? Gabarito, letra D. Professor, por que não era a letra A? Senhor, eu já te alertei, presta atenção. É diferente, tecnicamente, delito hediondo são esses que a gente acabou de falar. Crimes hediondos são os delitos que a gente acabou de estudar, constante do artigo 1º da Lei 8.072. É a mesma coisa que delito equiparado a hediondo? Não. Equiparado a hediondo são 3T, tráfico, tortura e terrorismo. Então, quando a sua prova te pedir, assinale, marque o crime considerado hediondo, você vai marcar um desses delitos desse rol que a gente acabou de estudar. Os delitos do rol do artigo 1º. Seus incisos e seu parágrafo único. Esses são os crimes hediondos. Se você assinalar um delito equiparado a hediondo, e equiparado a hediondo é o 3T, tráfico, tortura e terrorismo, você vai errar a questão. Muita atenção com esse pega. Delito hediondo são esses que a gente estudou. Então, se a prova pedir para assinalar um hediondo, você vai assinalar um desses e não os equiparados a hediondo. Tranquilo? Isso é um pega de prova. Questões complementares, tá? A gente já falou do rol, agora nosso tópico 8. Questões complementares. O que mais vocês têm que saber sobre isso? Cabe pena restritiva de direito e sursis da pena para crime hediondo? Senhores, o entendimento majoritário sobre cabe pena restritiva de direitos, cabe suspensão condicional da pena ou sursis da pena para crime hediondo? A resposta é sim. A resposta é sim. Cabe e dependerá da análise do caso concreto. Então, cabe sursis e pena restritiva de direito para crime hediondo? Sim. A análise, quem vai averiguar isso é o juiz na análise do caso concreto. Beleza. O que mais? O que eu tenho para falar para os senhores? Para complementar, para você terminar o estudo da Lei 8.072 e resolver as suas questões e treinar e ver como que essa lei cai na prática e acertar essas questões, porque você estudou, você vai fazer uma leitura na integralidade da Lei 8.072. Você vai ler agora a Lei 8.072 se você já não fez, tá? Faça a leitura da Lei 8.072, revise o material que você anotou, as suas anotações do caderno da videoaula e vá resolver questões para você treinar, tá? Procure sites, existem diversos sites que trabalham com questões de concurso, pega a sua apostila, faz a revisão, lê a lei e vai resolver questões para você treinar. Te aguardo no nosso próximo vídeo de legislação penal extravagante. Tranquilo, senhores? Até a nossa próxima aula. Falou!